Olá a todos, estamos mais uma vez aqui gravando. Estou aqui também com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, João, tudo bem? Espero que todos estejam bem, a paz a todos aqueles que nos ouvem agora. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, que é a intenção de falar o tema de hoje seria sobre o egocentrismo. E eu gostaria que o Alexandre desse uma pincelada dos pensamentos que ele tem quanto ao egocentrismo. Ok, egocentrismo, né, na própria etimologia da palavra, mostra, né, o ego da pessoa sendo o centro, né, dela, de importância, né? Então, assim, na verdade, eu acho o egocentrismo uma coisa muito perigosa, né? Porque a pessoa que tem um ego muito inflado, ela não costuma, ela só quer saber de elogios. Se ela receber uma crítica, ela desaba e começa a ter pensamentos e atitudes muito ruins. Ela se torna automaticamente amarga, raivosa, pode gerar ódio, né, inimizade. Então, o egocentrismo é uma coisa muito perigosa. A pessoa gosta de receber elogios, gosta de ser enaltecida, mas na hora que não é, aí a pessoa vira bicho, né? Então, isso dando uma pincelada bem geral, né? Então eu acho o egocentrismo uma coisa muito perigosa. É, como você falou na etimologia da palavra, né, você se colocar no centro de tudo, né? Se colocar no centro, é botar você mesmo no pedestal maior de todas as coisas, que essa posição deveria ser reservada para Deus, né? Deveria ser reservada para Jesus. Então, é difícil falar sobre um assunto desse hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas e egocêntricas. Elas estão cada vez mais pensando em si, pensando como elas se sentem, como elas pensam, e elas pouco se importam com o que uma outra pessoa pensa, que Deus pensa. Entendeu? Nossa, quem é Deus para analisar a vida dessa pessoa, alguma atitude dela? Nossa, isso é uma coisa que nem deve, não pode nem passar pela porta. A pessoa, então, ela tem as suas atitudes, tem seus pensamentos, tem suas razões e nem Deus pode julgar. Pronto. Ela é assim, eu sou assim, ponto final, acabou. Mas a situação não é assim. Tem uma coisa que me passou, que veio até mim, que o ser humano, ele vive também arranjando desculpas, né, para proteger o seu ego, desde Adão. Essa é a verdade. Então Deus chegou para Adão, falou assim: quem comeu? Você comeu do fruto da árvore do ciência do bem e do mal? Aí ele, não, olha, foi essa mulher que o senhor me deu, olha, ó. Ela foi um problema. O que ele fez? O que todo mundo faz até hoje. Você pega uma criancinha, fazendo uma besteira. Quem fez isso? Não fui eu. Não fui eu, né? Também é aquela coisa de tentar desculpa, direcionar a culpa para outra pessoa, né? E também sempre tá com o seu ego protegido. Nunca erro, eu sou essa pessoa que tô certo e pronto, acabou. Então, assim, é um tema difícil para hoje em dia você falar, porque tem muita igreja que nem reafirma isso, né? Você já escutou alguma dessas coisas assim, Alexandre? Das igrejas falando que tá tudo bem, você fazer a vida como você quer, suas escolhas? Ah, sim. É porque as igrejas, na verdade, elas caem em contradição, né? E elas caem em contradição
por uma coisa bem simples, na verdade. Quando uma igreja fala assim, não, nós temos que ler na Bíblia que a obediência a Deus, a Cristo, ela é necessária, né? Porque se você for em Hebreus 5:9, lá diz que a salvação é para obediente, né? Uhum. Então, assim, muitas igrejas mostram que você deve ser obediente a Cristo. E está correto. Só que elas caem em contradição quando você fala, tudo bem, então eu vou obedecer o quê? A É. Cristo. Ok. E o que Cristo falou que nós devemos obedecê-lo? Aos mandamentos de Deus. Ah, não, mas os mandamentos de Deus estão no Antigo Testamento, então já não valem. É. Então você fica sem norte. Tá, então eu vou obedecer o quê? Aí, quando tem essa contradição, pode reparar que é certeiro. As pessoas não conseguem ter nas escrituras o que obedecer, então elas começam a obedecer o pastor. Sim. Assim, não que isso esteja errado, porque você deve ouvir o seu pastor, só que o seu pastor deve estar em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Então é obrigação da pessoa que frequenta saber a palavra de Deus para ver se o seu pastor realmente está te guiando para um bom pasto ou para um mau pasto, né? E o que acontece é que até vamos dizer das igrejas bem intencionadas, você fala assim, Deus ama você do jeito que você é. Quanto que isso não é total verdade. A verdade, a verdade é que Deus fala assim, olha, eu amo você apesar do jeito que você é. Mas agora, nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos viver de acordo com os ensinamentos que Deus tem. Os ensinamentos que Deus nos deu através dos profetas, através de Jesus. Senão é fácil. Ah, eu, eu, Deus me ama do jeito que eu sou, mas eu tenho uma vontade enorme de ter três mulheres, né? E nenhuma das três sabe nenhuma, conhece uma ou outra, né? Fico traindo as três entre elas, né? Nossa, mas olha, eu sinto amor assim de Deus assim dentro de mim, sabe? Meu filho, mas você tá pecando, você quer fazer o quê? Você você está seguindo, achando que Deus vai te amar de qualquer forma. Na verdade é que ele te ama de qualquer forma, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos estar debaixo dele para podermos ser chamados filhos de Deus. Não adianta você achar que também o perdão também está no automático. Você pode viver a forma como você quiser. Você é você com os seus pensamentos e sua razão e o que você acha que a vida é. Não, a situação, na realidade, não é essa. Deus nos ama, apesar da forma como nós pecamos às vezes, mas agora a gente tem que seguir Ele, tem que seguir os passos dele. Tem que, principalmente, o que Jesus falou, que é pegar a sua própria cruz e segui-lo. O que é pegar a sua própria cruz e segui-lo? É porque a palavra de Deus é muito gostosa de ouvir na parte que é do perdão, na parte que a gente escuta que ele nos ama, né, apesar de todos os erros que nós cometemos. Nós gostamos bastante da parte que ele fala que todos os pecados que nós cometemos vai pro seu mar de esquecimento. Deus esquece. Mas olha só, ninguém gosta da parte que Jesus fala que é para você morrer na cruz com ele. E não é para você, literalmente, né, antes que alguém acabe martelando a própria mão, né, Alexandre? É, Achar que é para ir pra cruz mesmo. Olha, não, pior que tem gente doida assim, né, que vai lá e fica se chicoteando atrás, né? Fica fazendo
Esqueci o nome agora. Autoflagelação. Isso aí. Isso aí. Por causa dos seus pecados. Gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas agora, o que Jesus quer que aconteça é que você morra para si mesmo. Você, você tem a sua vidinha, seu ego dentro de si. Você sabe, você acha que sabe de tudo. Você é o que está naquele pedestal maior. Aí Jesus fala assim: aquele que perde a sua vida por minha causa vai ganhar a vida eterna, na verdadeira vida. Agora, aquele que quer salvar a vida, né, não quer morrer na cruz junto comigo, não quer entregar a sua vida, de, vai perder a vida. A verdadeira vida, que essa vida aqui é muito, muito rápida. Mas enfim, não sei se eu tô. Fala o que você acha então, Alexandre, porque talvez eu possa estar Não, eu estou a lhe divergindo ouvir. aqui. Estou a lhe ouvir e não me cabe interrompê-lo. Agora, se eu puder agregar ao que você está falando, João, cara, é muito complicado você pegar e falar porque as pessoas não conseguem entender o mundo imaterial. As pessoas não conseguem pensar metafisicamente, né? As pessoas não conseguem lidar com o mundo espiritual ou até aceitar que existe um mundo espiritual e que o mundo espiritual manda no mundo material. Aquilo que você não vê manda em tudo que você vê. Então, até as Uhum. pessoas criarem essa consciência é muito complicado. Por isso que existe a questão da obediência, a questão de como a Bíblia mostra que o cristão deve ser moldado. Justamente por conta disso, né? E entre outros fatores também. Falando um pouco do egocentrismo, né, agregando ao que você já mencionou, eu estava me lembrando aqui, João, de um livro escrito por um tal de Richard Dawkins, né, chamado Deus, um Delírio. Né? Uhum. Esse livro é a maior assinatura, na minha visão, dos dias atuais, a maior assinatura do egocentrismo do ser humano. Não há prova, não há prova de que Deus não exista. Você que está me ouvindo aí pode chegar e falar, mas também não tem prova de que Deus existe. Aí é que tá. Cientificamente, a ciência ela está abaixo de Deus. Não tem como eu usar a ciência para provar algo. Não há nenhum experimento terrestre científico, tirando a parte espiritual, nenhum experimento material para mostrar para você comprovadamente que Deus existe, porque a ciência ela foi criada, ela não se autocriou, ela não é a ciência não é algo criativo, né? A ciência ela é algo descoberto, ela é algo experimentado, então ela é algo que foi idealizado. Então, se ela é algo idealizado, ela é menor do que o idealizador. Então, como é que eu vou passar a como é que eu vou passar a criação? Como é que eu vou experimentar o criador pela criação? É impossível. Você tenta, Entendeu? você pega uma coisa assim que o ser humano olha e fala assim, nossa, isso não faz lógica, isso não tem sentido. Que é Deus. Exatamente. Que Mas ele tudo é, bem, não sempre tem foi, problema. sempre será. E aí E a sempre pessoa vai para ela fala ser. assim, eu quero que você me explique através da lógica como Deus, quem é Deus e como Deus existe. Impossível. Como é que você vai Não tem como. explicar um ser que foi, sempre será, é presente, passado. Assim, as pessoas chegam, me prova que Futuro. Deus existe. Só existe uma forma. Chama-se experiência própria. É. Só existe essa forma. Eu posso te mostrar N milagres, eu posso te mostrar
N situações que a única coisa que você pode concluir é, poxa, existiu um ser que interviu aqui, né? Que fez isso aqui. Mas você que está me ouvindo só vai poder comprovar a existência de Deus quando você sentir na sua própria pele. Não existe outra forma de comprovar que Deus existe, a não ser que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus, porque lá diz que todas as coisas criadas, né, todas as coisas que foram feitas, são provas infalíveis da existência do Criador. Uhum. Então, a não ser que você entenda e aceite isso como uma verdade, né, como é o nosso caso aqui, de nós interlocutores, se você não aceita isso como uma verdade, só tem uma forma de você, experimentando Deus na sua própria vida. Não, e isso volta ao que a gente está falando do tema. Às vezes é a falta da humildade de parar para falar assim, eu não sei, entendeu? A pessoa pode dizer, posso estar errado em não acreditar nisso, pode estar, mas ultimamente, posso estar errado em achar que Deus não existe, né? Mas o que acontece é que ultimamente as pessoas estão tão, tão certas de si, né? Estão tão na cabeça assim, se achando corretas e que são irredutíveis, não tem como você elas possivelmente estarem erradas, que é praticamente impossível de Deus poder se mostrar para ela. Vai ter que existir um momento de humildade, um momento assim, falar assim, tudo bem, tá ok. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma oração aqui. Primeiro eu vou me achar que tô meio doido, tô falando com ninguém. Fala assim, tá bom, se mostre para mim, então. Deus, se você existe, se mostre para mim. E para ver o resultado, entendeu? Que isso, a gente aqui você acha que as pessoas também são todas loucas, né? Porque o Richard Dawkins escreveu esse livro, ele está praticamente chamando todo mundo que acredita em Deus louco, né? Tá seguindo um delírio, né? Bebendo de uma bebida delirante para ficar atrás de um ser inexistente procurando resposta. Mas olha só, as pessoas elas seguem a Cristo não é porque elas ficaram doidas, é porque elas encontraram uma resposta em Cristo. Foi através das palavras e ensinamentos de Cristo que elas puderam reconhecer de fato que tinha alguma coisa ali de divino. A divindade de Deus está ali, em alguma coisa que elas escutaram. Então, esse é o momento do reconhecimento do que é difícil para as pessoas. Olha, É. matar o ego é a coisa mais difícil que tem. Porque o seu ego grita, o seu ego luta para continuar vivo, né? O seu eu, esse eu próprio que é grande, que se acha maioral, então pelo menos nunca foi. Não tem assim uma forma de autocontrole, né? Tem gente que tem ego do tamanho da Amazônia, Não. um ego gigante, mas não importa ser pequeno ou grande. Jesus, Jesus nos ensina que a gente deve entregar para Ele a vida, entregar o seu ego, entregar tudo que você acredita, tudo que você não acredita, tudo que você sabe, tudo que você não sabe, nas mãos dele e se entregar. Então, essa é uma parte difícil do ensinamento. É aquela parábola das sementes, que uma semente para no meio do caminho, e vem o inimigo e rouba, e tem outra que vai, uma semente que cai no meio de bando de espinhos, que os espinhos representam
a- as dificuldades da vida. Então, faz tudo parte da semente, dessa parábola da semente. A semente às vezes cai num lugar e não cresce. Semente é a palavra de Deus, né? É o evangelho. Mas não cresce porque tem toda uma dificuldade em volta que a pessoa tem. E em vez de aparar essas situações em volta, né? Em vez de remediar, ela se deixa levar. Ela não deixa que a palavra de Deus cresça, se multiplique no coração dela, se multiplique e transborde para as pessoas em volta dela. Então, o que acontece agora é o seguinte: existe um problema muito sério no ego das pessoas hoje em dia. A gente, a gente tem uma. O próprio Evangelho de Cristo foi pervertido, né, por algumas pessoas, onde que o foco está na pessoa e não em Jesus. O foco agora está na pessoa, tudo que ela pode conseguir com isso, tudo que ela pode alcançar e conquistar, e o foco parou de ser Cristo. Olha só, não é que você não possa conquistar o que você quiser, mas olha só, o evangelho no final, todo se remete e tudo se aponta para Jesus Cristo e ponto, acabou. É para ele, não é para você. A gente está seguindo a Cristo, não é Cristo que segue a gente. Ah, não, Deus está comigo onde eu for. Nem sempre, se tu vai fazer alguma coisa de errado, né, cara? Vamos combinar, né? Se você está fazendo coisa errada, só está fazendo coisa errada, como é que você pode estar? Deus está sempre do seu lado. Não, você tá. Você que tem que seguir, você que tem que decidir seguir a Cristo ou não. E não ao contrário. Jesus, depois que ele te dá a chance de conhecer ele, olha, agora é a sua vez que você tem que seguir a Cristo. Larga o teu ego, bota ele um pouquinho no chão e segue a Cristo. Pega a sua cruz e segue a ele. Às vezes é difícil, dá para compreender, né, Alexandre? Que às vezes as pessoas realmente têm uma dificuldade. Essa eu acho que é uma parte mais difícil da conversão. É o ego. É, Porque é o que mais dói. não, dói. Você receber crítica dói, né? Você saber que você é pequeno e que tem sempre alguém acima de você, dói, né? Você não ser reconhecido pelas grandes coisas que você faz, dói. Mas é assim que a vida é. Não teve ninguém mais humilhado, é, mais deturpado, mais ridicularizado do que o próprio Cristo. É. E a gente está falando de um ser que é Deus em forma humana e que tinha uma missão muito nobre, né? Através da morte dele, dar salvação espiritual a todos que o queiram. Então, Mas, assim, mas você sabe o que que é? Olha só que coisa curiosa. As pessoas não gostam ou então não conseguem imaginar essa situação, tá? Então, é aquela velha história do desenhar, né? Vamos desenhar, né? Olha só. As pessoas falam assim, muitas pessoas pensam assim: ah, eu estou. Vamos dizer que alguém te persegue no trabalho. Ou vamos dizer que um vizinho chutou teu cachorro uma vez. Ou vamos dizer que você ouviu falar que alguém do seu trabalho falou mal de você. Ou não importa. Eu estou querendo trazer isso para a vida real, tá? Para sua vida real. Você fala assim: ah, não vou mais desejar o bem daquela pessoa, não vou mais falar com aquela pessoa, não vou orar por aquela pessoa, eu não vou falar com aquela pessoa porque eu não quero ficar por baixo. Às vezes você realmente tem culpa também, né? Porque
a história sempre tem dois lados. Mas fala assim, eu nunca vou pedir desculpa, nunca vou me rebaixar e pedir desculpa para essa pessoa, entendeu? Eu nunca vou me colocar na situação de ficar abaixo dessa pessoa. Pedir desculpa e, e a culpa tem aquela coisa também do Adão, vamos voltar ao Adão, né? Também Adão e Eva. Aquela coisa de direcionar a culpa. Não, não fui eu. A culpa não foi minha, da situação tá assim. A culpa não foi minha do meu casamento tá ruim. A culpa não foi minha do meu amigo tá chateado comigo e eu tá chateado com ele. A culpa é dele. É sempre da outra pessoa. Não é mesmo, Alexandre? A culpa é dele. O erro da pessoa é dela, o erro da situação toda tá assim, é da outra pessoa, não minha. Tô dizendo. Sempre. Olha, Deus chegou para Adão e falou assim: olha só, você comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Ele, não, foi essa mulher aí que o senhor me deu. Isso daí foi um grande problema, né? Terceirizando a culpa. Aí chegou para Eva, tá bom. Que isso que você fez, mulher? Aí, o que a Eva faz? Terceiriza, já passou de terceiriza para outro nível de terceirização. Sexteriza. Foi a cobra que foi lá, que, sabe, me enganou, me levou ao erro. Então, o que acontece? Mas olha só, voltando ao que eu estava querendo desenhar aqui a situação. A gente fica nessa, por causa do ego, para proteger o ego, né? A gente, a gente terceiriza a culpa, a gente não gosta de colocar o nosso ego em posição inferior aos outros. Mas olha que coisa louca. Você não quer admitir teu erro. Você não quer admitir que você cometeu erros no seu, na situação da sua vida. Mas vai chegar um momento, vamos dizer que você, apesar dos apesares, segue a Cristo, né? Olha só que louco. Vai chegar um momento que Deus vai olhar assim, no julgamento final, vai olhar assim pro teu olho, né? Vai passar como se fosse um PowerPoint do lado, né? De todos os maus, todos os males que você fez. Pode pensar todas as coisas ruins que você fez. Quando você magoou alguém, quando você pecou, quando você fez algo assim que realmente era uma coisa nojenta, que você fez assim que, sabe, pecado mesmo, coisa pesada, entendeu? Aí Deus vai olhar para sua cara, vendo, depois de ter olhado tudo que você fez, ele como se fosse um filmezinho, eu falo assim, tá bom, quem foi que fez isso? Né? Tá olhando para você, para sua cara. Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez todos esses, esses males, todas essas situações aqui, destruições de família, ou então, não importa. Imagine você todos os seus pecados num painel, né? Assim, quem fez isso aqui? Deus vai perguntar. E do nada vai se levantar Jesus. Jesus vai levantar e falar assim: foi minha culpa. Fui eu. Fui eu quem fez isso tudo. Eu levo a culpa. Levei comigo na cruz. Então, e aí você vê como é que pode alguém que a gente fala em seguir, alguém que a gente diz que é rei, nosso rei, e ser tão humilde assim. E a gente que erra demais, e ele nunca fez nada de errado. Ele nunca pecou. Mesmo assim, ele leva a culpa. Mesmo assim, ele recebe a culpa de braços abertos. Muito diferente de Adão, Eva, muito diferente do que eu, que o Alexandre, que todo mundo, na realidade. Então, o mínimo que Jesus Cristo pede.
Você fala assim, é para você parar um pouco de tentar proteger teu ego. Sabe, você sabe que tem alguém magoado com você? Você sabe que tem alguma coisa que você fez de errado? Fala e pede desculpa, peça perdão, faça o que é certo, faça o que é correto nos olhos de Cristo. Ah, tem alguém me perseguindo no trabalho? Ora de coração para essa pessoa, de coração aberto, fala assim, não, realmente, Senhor, desejo que essa pessoa tenha uma situação boa na vida, que ela consiga conquistar tudo que ela queira. Pare para fazer isso de verdade, de coração. Segue os passos de Jesus Cristo. As pessoas seguir igreja, seguir pastor, é legal, é bonito, você tem um clube, mas os ensinamentos de Cristo vão muito mais profundo do que isso. E eis aí uma situação para você parar para pensar. Você erra tanto na vida, né? Assim como eu também erro demais. Todo dia. Todo dia eu erro. E Jesus Cristo, sem nem pensar duas vezes, fala assim: não, eu vou levar a culpa por você. Eu vou levar peso de tudo de errado que você já cometeu. Ele vai fazer isso tudo por você. E o mínimo que ele pede é que a gente siga ele nos seus passos, e seja humilde de coração como ele. E a gente não consegue ser. Te explica isso, Alexandre. A gente como é que você consegue fazer isso? Olha, eu não. Eu acho que a mensagem está tão bem fundamentada que eu não tenho muito a acrescentar, não. Mas tem umas coisas que eu gostaria de falar, só para dar uma arrematada. Primeiro, eu queria deixar aqui registrado que a parábola que o João falou a respeito das sementes está em Mateus 13, para quem quiser ir lá dar uma conferida. E eu sugiro dessa conferida, que é uma das parábolas mais importantes, né, que Jesus falou. E eu queria também, na verdade, falar um outro texto aqui que o João acabou de falar sobre a humildade de Cristo, né? Que é Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Eu acho que é o texto sobre humildade mais, como é que eu posso dizer, mais intenso da Bíblia. Eu acho que esse trecho ele mostra o caráter humilde de Cristo e vê que a questão do egocentrismo não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver. Vai totalmente Absolutamente contra. nada a ver. Pode ler então, por Então, favor. pode Você ler? Quer que vai eu ler? leia? É muito grande, só Não, não. pequeno. Vamos ler. É, Filipenses 2:5 até o versículo 11 diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou disso, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu acho esse Isso aí. trecho fundamental para a questão da humildade. Cristo é o exemplo da humildade. E se Cristo foi, é porque está correto. É. E você sabe. Não, pode continuar. Deixa você Não, não, não. terminar. E eu só, Eu só falo. queria só queria provocar nas pessoas que estão nos ouvindo algumas reflexões.
Principalmente o seguinte: vislumbrem uma coisa. Muitas pessoas, Deus não existe, Jesus Cristo é uma lenda, né? Tudo é lenda. Então é uma forma muito simplista de não assumir responsabilidade, né? Ser isento de tudo, né? Não tomar, o que o João está falando, não tomar a cruz, né, e segui-lo, é justamente se isentar de qualquer coisa, né? Não ter o fardo, o peso do cristianismo sobre as costas, né? Então é mais fácil você se isentar de tudo. Então, assim, mas eu gostaria de provocar uma reflexão. Para você ser cristão, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que existe um ser que é maior que você e que você é submisso à vontade dele. Então, só aí já tem uma quebra de ego muito grande, tá? Segundo ponto, realmente você acha, que está nos ouvindo aí, que Deus não existe porque alguns cientistas, alguns intelectuais, filósofos, etc., disseram que não existe por meio de situações cotidianas, por conta de coisas que, né, afetam o nosso sentimento, por exemplo, fome, pestes, mortes e etc. Deixa eu lhe falar uma coisa. Pare para pensar. Quantas pessoas, por exemplo, morreram na Inquisição, né, no século, nos séculos XV, XVI, por aí, XIV? Quantas pessoas morreram numa fogueira por ter certeza da existência de Deus e de não negá-lo? Quantas pessoas lá no início da era cristã, praticamente há 2000 anos atrás, preferiram morrer, né, das formas mais cruéis possíveis, né, até mesmo crucificados também, né, queimados vivos, jogado a feras, né, para não negar aquilo que eles vivenciaram e viram. Das duas, uma: ou todo mundo é muito louco e estava doido para morrer de forma brutal, ou realmente o que eles viveram, viram, sentiram é tão absurdo, é tão espetacular, tão maravilhoso, que eles preferiram morrer do que negar o que eles viveram. Então, e para finalizar a reflexão que eu quero provocar, muitas pessoas tiram o chapéu para cientistas hoje em dia. Citei o Richard Dawkins, né? Mas grandes cientistas do mundo eram cristãos e não deixaram de ser cristãos. Pelo contrário, muitos escreveram livros a respeito de livros bíblicos. Posso citar Galileu Galilei, era cristão. Einstein acreditava em Deus. Não sei se era cristão, mas ele sabia da existência de um Criador, ele cria nisso. Isaac Newton escreveu um livro explicando as profecias do livro de Daniel e do Apocalipse. Newton escreveu muito mais, vamos botar assim, sobre teologia, escreveu muito mais sobre Deus, argumentando a favor de Deus, do que sobre física. E até hoje o pessoal usa o cálculo dele, porque ele criou uma matemática só para teorizar o cálculo dele. Até hoje todo mundo usa esse cálculo dele para lançar foguete no espaço. Só para. A mecânica newtoniana. Ninguém vive. Não existe mundo sem a mecânica newtoniana. Isso é só para Só dar que uma adivinha para base. quem.
Exatamente. Agora você adivinha, ou melhor, reflita em quem que ele quem ele louvou pela existência daquilo que ele acabou de descobrir. Então, assim, a ciência ela sempre foi anelada à existência de Deus. Hoje em dia que é moda dissociar, mas muitas pessoas não divulgam que até hoje existem físicos, químicos e matemáticos que são a favor de Deus e mostram cientificamente as coisas. Eu posso citar um aqui e fica aí para o ouvinte pesquisar sobre ele. Eu recomendo, já li livros dele e é um cara assim que eu acho incrível. Chama-se Dr. Adalto Lourenço. É um PhD em física por alguma universidade dos Estados Unidos que eu não me lembro qual é agora, mas que ele é especialista em física, se não me engano é física quântica e de plasmas, se não me salvo engano, e é um cara que defende a fé cristã e mostra e prova um monte de coisa, inclusive a quantidade de animais dentro da arca. Entendeu? E ele mostra que é tudo muito perfeito, tudo foi feito perfeitamente. Tudo ali é extremamente possível. As medidas da arca, quantos animais cabiam, o que que faria, o que que foi, o que que não foi. Ele mostra tudo isso. Então, fica aí minha dica: conheçam o material do Dr. Adalto Lourenço, que é PhD em física, e vocês vão ver cientificamente Deus sendo provado, a existência de Deus rolando, acontecendo. E assim, reflitam sobre essas coisas. Quantas pessoas já não perderam a vida até hoje? Né? Você pode abrir um site, um jornal ou algum vídeo no YouTube que você vai ver cristãos, por exemplo, perderem a própria vida na mão de terroristas, mas não negam aquilo que eles vivenciam. Por quê? Porque é todo mundo maluco, ninguém tá todo mundo querendo morrer. É aquela velha história, né? Tá todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então eles querem chegar no céu mais rápido. Não, todos eles têm famílias, têm esposa, têm filhos. Mas antes eles morrerem do que eles negarem aquilo que eles vivenciam na própria pele. Então você ouvinte, acha que está todo mundo maluco? Ou realmente, dessas milhões de pessoas que até hoje deram a própria vida para defender a existência de Deus, será que Deus realmente não existe? Ou será que está todo mundo maluco? Então, essas são umas reflexões que eu gostaria de deixar para você começar a vislumbrar e vamos ver até onde vai a sua humildade, né? Porque uma virtude da pessoa que dá a própria vida pelo outro é ser humilde, jamais egocêntrica. É isso. Não, é justamente isso. Então, Jesus foi Deus em carne e lavou os pés dos discípulos, né? Assim, e ele ainda falou enquanto ele lavava, falou assim, olha só, quem me segue não pode ser maior do que eu, né? Então, eu estou fazendo isso para ser exemplo para vocês. Para ser exemplo que vocês têm que servir. Então, assim, as pessoas querem assim, se dizem que estão seguindo o cristianismo, mas olha só, o cristianismo, ele também, deve ser também uma pessoa que está disposta sempre a servir, mas não espera nada em troca, ajudar as outras pessoas quando possível e não espera nada em troca, não espera nem um reconhecimento em troca. Que é aquela passagem lá falando da pessoa que também faz doação, né, para os outros verem, né?
É, Isso- a pessoa quer Je- aparecer. Jesus falou, tá aí, você já recebeu sua recompensa, né? Mas aquela recompensa divina, né? Está naquelas atitudes que você faz. Não mostra pra ninguém, sabe? Não quer mostrar pra ninguém, esconde, sabe? Fala assim, não, eu quero fazer isso sem esperar nada em troca, entendeu? E olha só, porque Jesus fez tudo isso para nós, né? E quando ele fez isso, ele não esperava muita coisa em troca, não. Porque os seres humanos, né, traíram a confiança de Deus, traem até hoje. Mesmo assim, Jesus deu sua vida para a gente. Então, se ele foi tão humilde, sim, se ele foi tão, se ele se rebaixou tanto assim, né? Por que que a gente tem tanto resistência para se humilhar na frente de outra pessoa, para se humilhar na frente de alguém que a gente tenha cometido algum erro? Porque olha só, é isso também que acontece. A gente tem um pensamento, né? Eis o que a nossa lógica diz, né? Se a gente se rebaixar muito, né? A gente não vai conseguir nada. A gente vai estar sempre abaixo. As pessoas vão pisar na gente, né? Mas olha só, o que que Jesus fala? Jesus fala justamente o contrário. Aqueles que querem servir serão servidos. E os que querem ser servidos vão acabar servindo. Está querendo dizer o seguinte, olha só. Aqueles que estão querendo apenas o bem bom, né, ser reconhecidos, ter o ego inflado, ter o ego massageado, né? Essas são as pessoas que menos vão conseguir isso. Vão ser sempre frustradas. Mas todas aquelas que estão sempre pensando assim, não, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer aqui para ajudar na minha empresa? O que eu posso fazer aqui para ajudar em casa? Para ajudar minha esposa, para ajudar meus filhos? O que eu posso fazer para ajudar aqui na vizinhança? Entendeu? O que eu posso fazer para servir? Para ajudar? Para agregar, né? Agregar. O que eu posso fazer para ajudar? Esse tipo de pessoa é o que Deus vai acabar levantando, porque ela tem um coração humilde de servir outras pessoas, assim como Jesus fez. Então, os últimos serão primeiros, e os que estão em primeiros serão os últimos. Então, até vamos dizer assim, até no seu objetivo de vida, que é estar em cima de todo mundo, vamos dizer assim, até no seu objetivo de vida, que é estar no top, vamos dizer assim, você tem que seguir os ensinamentos de Cristo que falam para você ser humilde também, para você largar o teu ego de lado e servir mais. Porque é através do seu serviço, né? É através de você estar abaixo, estar sempre se humilhando, sempre se colocando abaixo, é o que vai agradar os olhos de Deus. E é o que vai de fato trazer a você reconhecimento, é o que de fato vai trazer a você vitórias, conquistas, porque você ter o seu ego inflado é justamente totalmente o oposto que Jesus veio fazer aqui na Terra. Totalmente o oposto. Deus veio aqui, tá, é ouro, é ouro que está dentro desse ensinamento.
que ele veio trazer. Que é assim, olha, você quer o segredo da vida? O segredo da vida não é aparentar ter dinheiro, não é você ficar querendo sempre estar por cima das pessoas, é justamente o contrário. Que é você querer servir, é você querer prestar, ter essa presteza de coração, que é aí que está o segredo. É aí que tá, é aí onde Deus opera. É nesse nível, é nessa sintonia que Deus está. Então, assim, se você quer buscar a Deus, pense bem o que você pode fazer para ajudar outra pessoa. Bote o que você quer, o seu ego quer por último, que você geralmente vai achar a resposta. Essa é a verdade. Sei se eu posso estar enganado, né? Mas, né, Alexandre? Mas enfim, É, é justamente isso que acredito que Jesus veio ensinar, né? não, sem dúvida. Sem dúvida. A missão de Jesus na Terra foi muito importante e é até hoje. A gente tem que aproveitar isso. Né? Deus pede para a gente ser santo como Ele é santo. Claro que dadas as devidas proporções. Mas a humildade é uma grande virtude. E através dela muita coisa boa acontece. Né? Então, meu conselho é diminua o seu ego. Saiba quando a crítica é construtiva. Saiba que a gente sempre pode melhorar. Saiba que a gente vai um dia morrer sem estar tudo perfeito. Quando o nosso esforço não for reconhecido por homens, alegre-se. Deus vai dar a recompensa para você. Mostre para Deus, Deus, Sim, olha o meu trabalho, entendeu? Eu estou sendo justo, estou sendo honesto, sabe? Não estou sendo preguiçoso, né? Eu sou um cara batalhador, eu sou uma mulher batalhadora. Deus vai te recompensar. Não busque essa recompensa, deixa ela vir naturalmente. Ela vai vir. Mas não espere ser elogiado por homens, por seres é, humanos. Se você for, ótimo, que esse elogio seja bem sincero, mas não se infle por causa disso. Não mostre que você é muito superior por conta disso, porque nós não somos. sim. Nós somos, nós somos de barro, nós somos pó e ao pó a gente vai voltar. Então, nós não temos grandes significados. Deus é que dá esse significado para a nossa existência. É, E aí sim a gente se torna importante. Porque fora isso a gente não é. A gente é só mais um, no meio de tantos. Então, eu espero que tudo que a gente tenha falado até aqui realmente sirva para a sua reflexão, que você entenda que essa é uma mensagem realmente bíblica, e que Jesus Cristo, sendo Deus em forma de ser humano, foi humilde. Qual é a desculpa que você tem para não ser? Né? sim. Basicamente é isso que eu tenho para falar para você. É, eu também não tenho mais, eu não tenho mais o que acrescentar. Acredito que a mensagem está bem, tá bem exposta, né? Agora cabe a cada um de nós diariamente escolher qual passo que a gente vai tomar. Se a gente vai ser aquela pessoa que quer sentar lá na frente de uma festa, que é todas as honrarias e glórias, né? Ou se a gente é aquela pessoa que prefere sentar atrás, ajudar a servir as outras pessoas e, e vamos dizer assim, possivelmente um dia ser reconhecido ou não, mas o foco vai estar em servir. Eu acho que
É isso que Jesus veio ensinar. Bem, então eu acredito que a gente não tem mais o que adicionar. Muito obrigado, tá, Alexandre? No meio Eu que do, agradeço. A meio da gente. noite eu cheguei aqui e falei, Alexandre, vamos gravar. Vamos gravar. Me pegou de surpresa aqui, rapaz. Mas, vambora. Mensagem meia-noite. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos embora gravar. De repente chega uma mensagem assim no meu WhatsApp, bora gravar. Eita, eu gosto assim que é legal, vambora. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, até a próxima. E é isso aí. Caso você queira se inscrever, pode se inscrever no canal. Segue a gente, Deixe seu joinha. seu joinha, ou então sua crítica. Espaço aberto aqui embaixo. A gente é humilde o suficiente para ouvir. É importante dizer isso. Então é isso aí. Grande abraço, Alexandre. Grande abraço, João. Um abraço a todos os ouvintes. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e dê muita vitória. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.